com a escolha do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos 2016. E essa foi uma vitória fantástica, uma vitória de superação. Há um ano e pouco atrás, houve a primeira escolha das cidades candidatas. E eram 5 as cidades candidatas. E só 4 permaneceriam. E o Rio de Janeiro foi a 5ª. O Rio de Janeiro já deveria ter sido eliminado na primeira fase. Acontece que Doha, no Catar, que apresentou, segundo os membros do Comitê Olímpico Internacional, naquela altura, melhor proposta, ela o fez num período em que era impraticável, de um calor absoluto, um calor insuportável naquele período do ano, que não permitiria jamais que competições do nível dos Jogos Olímpicos lá fossem realizadas. Então o Rio entrou quase que de favor nesse grupo. Durante um ano e pouco, Nussmann, o presidente Lula, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes e líderes esportivos trabalharam noite e dia. O Nussmann passou, nesses últimos 6 meses, 3 ou 4 dias no Brasil. Ele foi dos mais longínquos rincões do mundo, do Paquistão, para o interior da Polônia, fazendo um trabalho pessoal, um a um, os membros do Comitê Olímpico Internacional, numa pregação, demonstrando as qualidades do Rio de Janeiro, as possibilidades do Brasil. O presidente Lula fez um apelo aos líderes mundiais, quando houve os campeonatos de atletismo em Berlim, há pouco, em agosto, e nós, membros do Conselho, fomos recebidos pelo presidente da República Alemã. Quando eu me identifiquei como brasileiro, o presidente, meu abraço, o presidente Lula. Aí me disse assim, ao pé do ouvido, eu recebi uma carta para dar apoio à candidatura do Rio de Janeiro e a Alemanha está firme com o Brasil. Então, essa forma alegre, descontraída, permitiu que o Brasil mostrasse suas potencialidades, demonstrasse ao mundo que era o país da vez. Os Jogos Olímpicos foram realizados praticamente em todos os continentes, à exceção da América do Sul e da África. Foi um golpe de gênio, como dizem os comentaristas internacionais, o mapa enorme que o Comitê Olímpico Brasileiro fez publicar no mundo todo, em que aparecem as cidades candidatas, as cidades sedes de Jogos Olímpicos passados, praticamente todas no hemisfério norte, à exceção da Austrália, que realizou por 2 vezes, e Melbourne e Sydney, mas o resto vazio, numa prova de que até então não havia aquela universalização que o movimento olímpico exige. Sabe que quando Pierre de Coubertin liderou o movimento para a ressurreição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade Clássica, ele fez um grande encontro na Sorbonne, em Paris, em 1894, e 2 anos depois realizavam-se os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas. E naquela altura, o rei Constantino, o príncipe herdeiro, a nobreza grega, queria que os Jogos ficassem permanentemente lá na Grécia, como havia ocorrido com os Jogos da Antiguidade Clássica em Olímpia. E pressionaram, fizeram de tudo para que Coubertin deixasse, se comprometesse a que os Jogos fossem sempre em Atenas. E Coubertin, político, experiente e de boa índole, conseguiu levar aquela situação, sair da Grécia sem um comprometimento, porque ele queria a universalização do desporto. Esse foi o nosso discurso, lá em Copenhague, depois de um trabalho intenso, mas que acabou decidindo de vez os Jogos, que os Jogos são da humanidade. Foi assim que o presidente Lula fez o seu apelo final, de uma forma que emocionou. Nós vimos os membros do Comitê Olímpico chorando, tão emotivo foi. Antes das eleições, houve a apresentação das primeiras cidades, de Chicago e Tóquio, houve um intervalo para o almoço, depois as apresentações de Madrid e do Rio de Janeiro. Nesse intervalo, o meu estimado amigo Serguei Búbica, fugindo às normas, entrou na sala onde nós estávamos, eles não podiam entrar, e os outros membros da delegação brasileira tomaram um susto, e o Búbica se dirigiu a mim para dizer, Roberto, conforme o prometido, eu e o atletismo estamos apoiando o Rio
para 2016. O senhor abre realmente uma janela interessante, porque eu tenho aqui a informação, por exemplo, na primeira votação, Chicago teve 18 votos, né? O Tóquio, 22, o Rio, 26, Madrid, 28, muito mais. Mas quando chegou na segunda, já saiu Chicago na primeira, na segunda, já houve uma diferença que se por 2 votos o Rio de Janeiro já estaria consagrado, não precisaria da terceira votação. Vocês sentiram essa sensação de ter ganho já na segunda votação? Não, isso com certeza não. Mas nós tínhamos feito um trabalho soberbo. O que acontece, Fernando? A dificuldade, nós sabíamos, era passar na primeira votação. Porque o Rio era a segunda escolha dos demais. Nós tínhamos feito acordos com os comitês organizadores das outras candidaturas que, dependendo das circunstâncias, o Rio apoiaria uma ou outra num segundo turno. Então, era natural, pelo encanto do Rio, pelo trabalho bem feito, pelos Jogos Pan-Americanos que foram realizados, pelo empenho de atletas, dirigentes, governantes, porque o Rio foi a única cidade que, segundo os especialistas, tinha resposta a uma pergunta fundamental: por que os Jogos devem ser realizados no Rio de Janeiro? Chicago não tinha resposta para isso. Por quê? Os Estados Unidos já realizaram inúmeros Jogos Olímpicos, de verão e de inverno. A Espanha tinha realizado em Barcelona. Tóquio, a própria cidade, havia realizado em 1964. Mas o Rio de Janeiro, a América do Sul, nunca tinha realizado os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos devem ser universais, porque o Rio tinha a melhor proposta, porque os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, estavam presentes com lideranças jovens, o presidente Lula, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, levando a mensagem de que isso poderia transformar o Brasil numa potência, de potência emergente para uma potência de fato inserida no contexto internacional. Então, a apresentação do Brasil foi fulgurante. Começou com João Avelange, o decano do Comitê Olímpico Internacional, uma apresentação em francês, né? Fazendo sua apresentação em francês e terminando de forma magistral, dizendo: meus caros amigos do Comitê Olímpico Internacional, eu lhes convido a todos para, em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, celebrarem o meu 100º aniversário. Que beleza. Uma beleza, né? Então, os membros do Comitê Olímpico inteiros de pé aplaudindo João Avelange. Depois veio o Nussmann falando em francês, fluente, metade do seu discurso, e depois passou a falar em inglês, né? Depois veio o Eduardo Paes, falou em inglês, depois em espanhol. O governador Sérgio Cabral falando em inglês. A beleza da nossa atleta de vela, a Isabel Spano, deu um verdadeiro show de emoção, de paixão. E quando ela começa a apresentar os atletas, que todos levaram seus atletas, também exponenciais, para defender a sua candidatura. E ela disse que ela ia apresentar, em primeiro lugar, nada mais, nada menos, do que o maior atleta de todos os tempos, o atleta do século XX, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, quando o Pelé estava trabalhando fortemente pela candidatura, ele lá paralisava o trânsito em Copenhague, pelas ruas, ou nos hotéis, as pessoas todas corriam para tirar fotografia. Ele foi um dos grandes. Paulo Coelho, foi um golpe magistral a ida de Paulo Coelho. Muitos representantes do Comitê Olímpico Internacional pediam para ele fazer exercício de numerologia, porque ele chamou esse. Então, foi uma confluência, né? E depois nós tivemos o filme de Fernando Meirelles, o grande cineasta brasileiro, que atingiu profundamente no coração e que a grande vedete, a grande estrela, foi a atleta do atletismo, Bárbara Leôncio, campeã mundial de menores dos 200 metros. Então, o Rio de Janeiro esteve representado pelo atletismo. Mas falava eu que o problema era passar da primeira fase, porque nós sabíamos que conforme caíssem as candidaturas, a adesão era natural, o Rio era a segunda escolha dela. Por que não a primeira? Porque aí há acordos continentais. Por exemplo, Tóquio, a Ásia toda vota com Tóquio, é natural, assim fazem todos.